Professor Marrão Pereira, visto à distância da sua cátedra em Richmond, na Virgínia, isto está tão mal como parece ou não? Eu penso que não está tão mal quanto parece e, aliás, acho que começam-se a ver alguns sinais de recuperação nas diferentes zonas, nas diferentes áreas económicas. Mas, obviamente, uma coisa é ver as coisas à distância, outra coisa é sofrê-las em primeira mão aqui. Portanto, eu estou convencido que nós estamos no bom caminho, estou convencido que os sacrifícios estão a começar a dar fruto. Esta dureza fiscal que nós vimos está a começar a dar fruto, sim. Agora, o que eu acho que uma das grandes lições que talvez não se possa esquecer, não nos possamos esquecer daqui é se muitas das coisas que estamos a fazer agora tivéssemos feito quando os sinais começaram a aparecer, que já foi quase há 10 anos atrás, já era óbvio que havia imensos problemas orçamentais e não os fizemos. Como não fizemos estas coisas quando era relativamente indolor, tivemos que as fazer quando eram muito dolorosas. E são. Mas temos que as fazer. E, portanto, em última análise, isto, mal comparado e sem o mínimo de ofensa a ninguém, isto é quase como fazer dieta, não é? Nós precisamos de fazer dieta. Não é agradável. Mas em última análise... É que é muita dieta e há gente a fazer dieta em limite. Isso, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu, por tudo o que tenho visto, penso que podia talvez haver uma redistribuição mais... não diria mais equitativa, mas mais proporcional. Por exemplo, enfim, sem querer particularizar excessivamente, eu penso que seria muito mais adequado, por exemplo, ter uma sobrecarga maior nas maiores pensões do que ter nas pensões mais baixas. Claro. Eu vejo isso, aliás, enfim, mesmo na minha própria família, eu vejo que pessoas com muito baixas pensões que estão a sofrer bastante. E, portanto, não há a menor questão em relação a isso. Tem que se distribuir a dor o mais possível, mas talvez distribuir um bocadinho mais progressivamente do que tem sido feito. Mas eu não tenho uma visão pessimista da economia. No seu trabalho para a Fundação Manuel dos Santos, os investimentos públicos em Portugal, o senhor faz um estudo aturado e muito conciso sobre as parcerias público-privadas. Para já, as PPPs que têm sido diabolizadas entre nós não são uma invenção portuguesa, portanto... Desde logo não são uma invenção portuguesa e, desde logo, muitos dos padrões que nós observamos nas PPPs portuguesas observam-se em PPPs noutras partes do mundo. Devo, aliás, dizer que eu acho que as PPPs e as concessões, no geral, vão ser o futuro dos investimentos de iniciativa pública. O que significa que, em vez de demonizar as PPPs, o que nós temos que fazer neste momento é perceber o que é que fizemos mal, corrigir o que fizemos mal e passar a fazer bem. A invenção, corrija-me se eu estiver errado, eu creio que o sistema começou a ser aplicado no Reino Unido, é verdade? Exatamente. É um sistema que começou no Reino Unido, é um sistema que depois, digamos, é um sistema muito, muito comum nos países anglo-saxónicos, incluindo os Estados Unidos também. Tem problemas lá também? Sim, isso aliás, é uma questão muito interessante, porque muitos dos problemas que existem com as PPPs em Portugal são comuns aos PPPs noutros países. Por exemplo, em Espanha, mas em Espanha já se podia dizer, ok, em Espanha tem-se os mesmos problemas porque as situações são semelhantes. Mas é a mesmíssima situação, por exemplo, que os PPPs nos Estados Unidos. Existe um grande conjunto de PPPs hoje em dia, sobretudo as que foram feitas antes de 2008. Há uma dicotomia muito grande antes de 2008 e a partir de 2008, porque com o deflagrar da crise. O que se verifica é que há sistematicamente erros nas previsões de tráfego. As previsões de tráfego são o ponto fundamental para decidir se as PPPs funcionam. Às rodoviárias e ferroviárias. E ferroviárias, exatamente. O que acontece é que, obviamente, que a rentabilidade de uma PPP vai depender do que se espera seja o impacto no tráfego que seja criado. E se tem uma visão muito otimista, como foi no caso em Portugal, muito claramente, aliás, horrivelmente otimista, diria eu, em muitos casos, obviamente que depois não vai haver... Este governo já sugeriu que a visão, por exemplo, a inflação verificada nos números de projeções, poderia ser quase criminalmente otimista. Ou seja, foi forçar a nota muito para além daquilo que era aceitável. Foi forçar a nota em muitos casos. Eu acho que o otimismo das nossas previsões tem duas partes.
tem uma parte que é geral, no sentido que as previsões nos Estados Unidos também foram muito otimistas, e ao introduzir-se uma crise é natural que o que sejam previsões otimistas não se venham a concretizar, porque, por exemplo, se espera que uma infraestrutura, uma autoestrada, vá gerar um desenvolvimento urbano à sua volta, e depois vem uma crise no mercado da habitação, no mercado que imediatamente congela todo esse desenvolvimento, claro que não vai haver esse tráfego. Parte disso. Mas a outra parte, que é idiosincrática ao caso português, é um otimismo que tem muito a ver com o facto de muitas análises das PPPs e de outras concessões ser, passa a expressão, uma análise para inglês ver. É uma análise que, em muitos casos, é feita porque nos pedem de Bruxelas para que seja feita, mas é uma análise que é feita à medida das nossas conveniências, muito mais do que com grande rigor. E isso acho que é um aspecto que tem que ser totalmente eliminado, quer das PPPs, quer de todos os investimentos públicos em infraestruturas, e para dizer em tudo, não só em infraestruturas. Temos que fazer análises rigorosas para nosso benefício, não fazer análises que são cosméticas para terceiros verem. Mas e o que fazer agora? Agora, para já, o contrato está assinado, não há qualquer previsão para um sistema que o senhor defende, que é o pagamento por disponibilidade, ou seja, à medida que se tiver tráfego, a rodovia ou a ferrovia, ou o serviço de saúde que esteja a ser explorado, se tiver utentes, paga-se à medida da utilização. Paga-se aos fornecedores do serviço à medida que o serviço for utilizado, e não uma renda fixa. Que é isso que nos está a esmagar. Aliás, eu devo dizer, eu não defendo, ao contrário do que talvez tenha interpretado, não defendo o pagamento por disponibilidade. O que é verdade é que em muitos casos, por exemplo, se há uma decisão estratégica, e dou-lhe o caso de uma das grandes pontes em Nova Iorque, que é a ponte de Goebbels, que liga New Jersey, Brooklyn e Manhattan, e é uma ponte que o tipo de tráfego que tem, que é enorme, mesmo assim não paga. No caso, a Port Authority dos Estados Unidos está neste momento a lançar um concurso por disponibilidade. Exatamente, o pagamento vai ser por disponibilidade. Porquê? Porque se percebe que há uma importância fundamental em ter essa... Mediante a utilização? Perdão? É mediante a utilização? Não. É por disponibilidade. Porque, exatamente, se compreende que é preciso ter uma ponte, mas e que essa disponibilidade é assente em quê? Recursos é assente dos recursos financeiros que vão ser usados pelas empresas privadas. Perdão? Quem é que dita esses montantes? É através de uma negociação que tem a ver com os montantes que são investidos e com a expectativa de rentabilidade natural destes investimentos. O que quer dizer, no caso, aplicando ao caso português, que é o caso que nos interessa, o facto de se ter passado imensas PPPs do regime em que estava de portagens virtuais ou de portagens efetivas para portagem por disponibilidade é um reconhecimento, por um lado, que as projeções de tráfego não funcionavam, porque agora não se pode estar a pedir às empresas concessionárias para apenas serem pagas por uma coisa que não existe. E, portanto, por um lado, é o facto de não haver tráfego suficiente e, por outro lado, é a questão também de se reconhecer que se tem que honrar, de alguma maneira, os compromissos com estas concessionárias e reparar também que, quando se introduziu portagens numa série de infraestruturas, nomeadamente nas executes, o facto de se terem introduzido portagens, de facto, não resolveu problema nenhum. O que fez foi diminuir imenso o tráfego que existia, ainda mais. E vê-se isso nas que foram portajadas mais recentemente, que é uma queda muito maior do que as outras três que foram portajadas antes. Aumenta-se imenso a sinistralidade nas vias alternativas. Encarece, portanto, o serviço de saúde, claro. E além de tudo isto, o que isto quer dizer é que, como se introduziram as portagens, diminuiu ainda mais o uso e, portanto, ainda menos receitas de portagens há. Há alguma coisa que possa ser feita agora, ou estes contratos são de tal modo blindados e são de tal modo draconianos que... Olha, uma coisa que se pode fazer e que se deve fazer e que já está a ser feita com as renegociações, enfim, eu mantenho-me de alguma maneira agnóstico em relação às renegociações das taxas de rentabilidade das empresas. Isto é uma questão de negociação entre as concessionárias e o Estado. Mas em relação à questão de muitas extensões que estavam programadas, eu acho muito bem. Por exemplo, as subconcessões todas da EP que existem, das 7 subconcessões, eu dá-me a ideia que a única que talvez possa fazer algum sentido do ponto de vista económico era a autoestrada transmontana. As outras eu não vejo evidência que me sugira que tenha... E, portanto, em todas as outras, uma vez que já se está a fazer, em alguns casos está-se a cancelar lances que já foram começados a construir, reconhecendo que foi um erro, que isto não foi investimento, foi desperdício. E, portanto, quanto mais se puder controlar nisso, e é o que as renegociações estão a fazer, eu acho muito bem.
Agora, da mesma maneira, já agora para dizer, com o TGV. O TGV, toda a evidência que existia era que não tinha rentabilidade suficiente. O TGV de passageiros, sobretudo. Passageiros, exatamente. A linha Lisboa-Madrid. Exatamente. É uma história completamente diferente. Por exemplo, eu acho que é uma grande ideia a explorar a ideia de ter a carga. A carga de mercadorias. Exatamente. Entre Sines e Sines, ligação à França, à Espanha, à Alemanha. E, sobretudo agora, quando se está a abrir, ou está-se a começar a abrir os concursos e as negociações para o alargamento do Canal do Panamá para navios de grande porte e contentores de grande dimensão, existe uma oportunidade de Portugal de fazer um trajeto direto e Portugal de ser um ponto de entrada na Europa. Portanto, há oportunidades desse tipo. O senhor, de resto, conclui este seu trabalho com um alerta. Todo o investimento em infraestruturas não é necessariamente mau. De facto, até é necessário no planeamento de um país. Exatamente. Nós precisamos, uma das grandes preocupações que não seja necessariamente em 10 estádios de futebol, em isso, 3 autoestradas concorrentes na mesma direção. Eu peço desculpa, mas estádios de futebol, eu acho que não é investimento em infraestruturas. É investimento em cultura, se quisermos, é investimento em entretenimento, mas em infraestruturas não é. Foi investimento político na altura. É investimento político. Aliás, eu devo dizer que uma das coisas que eu acho que é importante é desmediatizar isto. O país precisa de infraestruturas. Nós sabemos, por exemplo, se ao pé da sua casa tiver uma estrada que esteja cheia de buracos, não é bom para ninguém. Claro. Portanto, nós precisamos de desmediatizar os investimentos em infraestruturas, focar muito mais projetos mais pequenos, não megalómanos. Não é preciso grandes projetos. É projetos mais pequenos, por um lado, projetos com um grande ênfase regional. Nós acabámos por ter, nos últimos 30 anos, um sistema de investimento, em particular nos últimos 20, que toda a evidência que eu tenho desenvolvido e que eu conheço, ajudaram o país, do ponto de vista da convergência nominal, convergência real aos padrões europeus, mas ajudaram o país à custa de um aumento das assimetrias regionais internas. E, portanto, os novos investimentos que têm que haver em infraestruturas têm que ser não só diversificados em relação aos tipos de investimentos, isto é, não vamos fazer mais do mesmo, mas têm que ser também regionalizados com muito cuidado. É o norte, é o centro, é o Alentejo. O resultado de toda esta onda de investimento, sobretudo desde a nossa adesão à União Europeia, à comunidade primeiro, é uma transformação total do país. O senhor, no início do livro, começa. Quer dizer, nós que estávamos num desfazamento absolutamente abissal, chegámos a ter 70% de paridade com os níveis de PIB europeus, níveis médios, e agora descemos para 60 e tal ainda. Sim, nós começámos com 55% dos padrões europeus, e chegámos a 70%. De facto, como disse, 70%, 72%. Isto não é ciência, é uma observação pessoal. Eu fui para os Estados Unidos em 1982 e a diferença entre o que eu via à minha volta nos Estados Unidos e aqui era abismal. Hoje não é. Eu hoje venho a Portugal, é um país moderno. Tem os seus problemas, obviamente, mas é um país moderno. Eu acho que só quem está totalmente absorvido pela dor do momento é que não pode ver o progresso enorme que tem havido neste país. O país progrediu imenso. Nós temos os fundamentos de crescimento que não tínhamos antes. Isto é, o facto de termos uma crise hoje em dia, em que temos um bom sistema de infraestruturas, com as suas insuficiências, é excelente no sentido de que, quando começarmos a aliviar um pouco esta pressão orçamental, temos as bases já para o país desenvolver e progredir. E, portanto, nesse sentido, eu defendo e vejo com muita preocupação, devo dizer, vejo com muita preocupação o facto dos investimentos públicos em infraestruturas estarem a ser demonizados. Acho que estes investimentos, ao contrário do mito que se criou, não criaram a crise, tiveram uma contribuição marginal, na pior das hipóteses, para a crise, e têm que ser parte da solução. Não são a única solução, mas têm que ser parte da solução. Aqui fica. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal da Jornal. Foi um prazer tê-lo aqui.